Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 18 até o 21. Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao verso de número 21. A palavra do Senhor diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar. Senhor, há um grande privilégio concedido a nós nesse dia especial, que é o dia do Senhor, de estarmos contigo na tua presença, como igreja, para adorá-lo, bendizê-lo, para termos comunhão com os nossos irmãos e juntos termos uma atividade que realmente engrandeça o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque podemos agora abrir a tua palavra para estudá-la, em especial por esse tema que é a nossa família, à luz da tua palavra. Uma família que desejamos que seja saudável, uma família que nós desejamos, ó Pai, que seja um local onde o Senhor seja honrado sempre, proclamado, onde os nossos filhos possam ter os olhos abertos e contemplarem a Jesus Cristo como Salvador. Nós desejamos, ó Pai, que os nossos lares sejam o local onde o Teu Espírito esteja agindo e que o Senhor esteja nos ajudando a viver diante das dificuldades, pois elas existem. Ó Deus, seja gracioso para conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós temos falado sobre esse tema que é a família, a palavra de Deus e a família. Mais especificamente, nós estamos falando sobre alguns aspectos práticos da verdade de Deus na vida cotidiana, dentro dos nossos lares. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa família saudável, um relacionamento que é pautado na graça de Deus, no propósito de Deus, mas esse relacionamento que é saudável porque existe algo que impera, algo que reina nos corações das pessoas. Relacionamentos nunca serão fáceis, porque eles são existentes entre pessoas. E nós somos complicadinhos que só. E muito dessa complicação, ou a base dessa complicação, é o fato de sermos pecadores mesmo. É uma herança que nós temos do pecado de Adão. E desde a queda, o homem vive essas dificuldades relacionais. Vou contar aqui um pedacinho do livro O Coração da Criança, de Tedd Tripp, que é um livro muito interessante se você quer trabalhar a questão do seu filho, da criança. E ele fala que ele teve a experiência de perguntar para alguém, para um pai, sobre a comunicação com o seu filho. Fala aí um pouquinho sobre a comunicação com o seu filho. Aí o pai diz assim: olha, nós nos comunicamos bem. Ontem à noite, por exemplo, ele me disse que queria uma bicicleta. E eu respondi para ele: comeu seu feijão. Ponto final. Isso era provavelmente uma descrição, ou é uma descrição quase que precisa,
entre a maioria dos pais e os seus filhos. A mamãe e o papai dizem aos filhos o que eles devem fazer. As crianças falam aos pais a respeito dos seus desejos e sonhos. E fica por aí mesmo. É aquele princípio da autoridade que desconsidera a realidade de filhos que precisam interagir, mesmo que sejam dentro dos seus limites e precisam ser compreendidos dentro disso tudo. Talvez alguns de vocês possam dizer, isso é meio exagerado, mas quantas vezes nós já dissemos aos nossos filhos menores, é porque o papai está falando. E a gente acaba não prestando atenção naquilo que é o sonho, o desejo, a intenção, a vontade do filho. E não damos a devida resposta necessária. Esse é só um exemplo de que nós precisamos trabalhar mais para que a família tenha uma interação maior. E isso tem a ver com comunicação, sem sombra de dúvida, mas tem a ver com muitos outros detalhes. E eu vou compartilhar com vocês um pouco a respeito desse tema. Ele é desafiador. Talvez você vai ficar um pouco acuado, mas não se veja como alguém que está sendo desqualificado, simplesmente, pelo contrário, mas que vai ser orientado para que possa alcançar aquilo que é muito importante para nós, termos uma família saudável. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que todos nós, as nossas famílias, passamos por certos períodos, e esses períodos ou essas etapas, essas fases de uma família, acontecem em tudo quanto é lar. Todos os lares passam por essas fases de relacionamento entre filhos e pais, entre irmãozinhos e tudo mais. E são dificuldades que devem ser enfrentadas dentro da sua realidade, de cada fase. Você já viu quando o neném está ali no colo e você fala, eu não vejo a hora do neném começar a dar os seus primeiros passos. Aí tem as dificuldades do braço ali, aquela coisa, né? Mas aí a criança começa a dar os primeiros passos e aí Deus tenha misericórdia, né? Porque não ficou no carrinho. E aí mexe em tudo e faz e acontece e tudo mais. E aí você fala, nossa, tomara que dê tudo certo e cresça mais um pouquinho e dependa um pouco mais, pouco menos. E aí a criança começa a elaborar situações. E aí vai. E você sempre tem aquela expectativa. E vai chegar uma outra fase, vai chegar uma outra fase, vai chegar uma outra fase, vai chegar a adolescência, Deus tenha misericórdia, vai chegar, né? E a alegria, ela vai sendo jogada para frente. Alguns, numa questão de realização pessoal, vai muito mais além do que essa presença dos filhos dentro de casa. Começa a olhar para os amigos que se casaram também, depois tiveram filhos, depois cresceram nisso, e vai colocando a sua expectativa de alegria em coisas que estão além daquele tempo que ele vive, e acaba não vivendo a realidade, a bênção do tempo que Deus está lhe dando. E nós precisamos abrir os olhos para contemplar a alegria de ter a oportunidade de viver cada momento, ou cada fase que Deus nos dá nas nossas vidas. Às vezes nós nos casamos e logo depois dizemos, nossa, como era bom o namoro. Você aproveitou o namoro? Porque agora é a hora de aproveitar o casamento. Olha, no namoro não tinha as crises que a gente tem hoje, mas você não era casado. Mas agora você tem muito mais oportunidades de amadurecer o seu relacionamento do que você tinha antes. E a gente precisa aprender a ter essa sabedoria. E Deus é quem vai nos dar. Então, eu vou falar de uma forma rápida, na medida do possível, sobre essas etapas ou essas fases de uma família. E depois eu vou falar de características específicas de uma família saudável. Então, vamos lá. Tudo começa com o casal. Com o casal. E o casal começa lá atrás.
no namoro. Então, o casamento, na verdade, ele começa bem atrás daquele evento que tem implicações sociais, tem implicações jurídicas, tem implicações morais, responsabilidades para com famílias e tudo mais, nós chamamos de casamento. Mas o casamento, propriamente dito, ele começa lá atrás, quando eu conheço alguém e existe expectativas, existe sentimentos brotando, e existe a partir dali responsabilidades sendo assumidas. Caso contrário, é uma expectativa gerada no outro, sem que eu esteja realmente desejando satisfazer aquilo. A Bíblia chama de leviandade esse tipo de atitude. Mas um bom casamento, ele começa a partir de um relacionamento anterior. E é por isso que nós falamos a semana passada sobre com quem eu devo me casar. E agora nós estamos falando do casamento, propriamente dito, e a família. Então, aquele tempo é legal e a gente começou a se casar ali quando a gente pegou na mão a primeira vez, quando veio o primeiro beijo, afago, quando veio as expectativas sendo geradas, aquelas vontades e desejos que são naturais, que vão sendo canalizados até que um cristão possa ter um casamento cristão com o seu futuro cônjuge, e finalmente eles se tornam uma só carne, experimentando daquilo que é a proposta de Deus para a vida deles. Então, a família, ela começa com os dois. E tudo culmina ali nesse ponto que a gente chama de inicial, mas que já teve algumas coisas anteriores, que é o casamento. E é muito gostoso essa fase. Eu lembro, eu e a minha esposa, antes dos filhos virem, nós resolvemos que geraríamos oportunidade de a gente viajar antes. E como foi bom. Não é? A gente não preocupava muito com o sofá que tinha ou deixava de ter, ou com coisas dessa natureza, não. Porque aquele tempo era um período que a gente queria ter oportunidade de sair um pouco, só nós. Com todo o vigor, com toda a alegria, jovialidade, com todas as possibilidades. E assim a gente fez. E foi muito bom. Até mesmo para o desempenho e o crescimento do ministério que a gente tinha para desenvolver. Então, essa é a primeira fase. Ela é romântica, ela é gostosa, ela às vezes tem algumas dificuldades, porque a gente casa como um porco-espinho, né? Que casa com uma porca-espinha, né? Que a hora que a gente vai chegar um perto do outro, o espinho, e a gente fica machucando o outro, que é totalmente diferente, a gente achava que era tudo super fácil, e a gente vai ter que aprender a colocar os espinhos no lugarzinho certinho para a gente ficar junto e aquecer na hora do frio. Mas apesar disso, é esse tempo gostoso do casal. Essa é a primeira fase. Normalmente, a segunda fase tem a ver com a gente ter criança, a gente ter filhos. E aqui, a vida do casal é completamente transformada. E muitas vezes eu digo que é uma mudança dramática, drástica, absoluta. Porque viviam um para o outro, apesar dos espinhos do porco. Mas a partir do momento que a criança chega, um serzinho que tem características de ser humano caído, entra no nosso meio, e que tem todas as características que nós temos. Por exemplo, o egoísmo. Deseja toda a atenção, exige toda a atenção, e às vezes isso gera problemas sérios. Mas entre as alegrias da paternidade nova, vêm as responsabilidades, né? Somadas à tensão, ao choque de você perceber diante de uma criança tão limitada, que você é limitado também, e você fica falando, puxa, como é que eu vou cuidar de repente desse serzinho tão maravilhoso, tão lindo, tão fofinho, tão gostosinho, tão cheirosinho, com pele tão macia, com cabelo tão gostoso, e aí você fala tudo isso, mas que é tão dependente de mim, Deus tenha misericórdia, o que eu vou fazer? E aí você vê o quanto Deus foi gracioso, mas ao mesmo tempo, como você é limitado para aquilo. Esse é um choque.
É um momento de muita alegria, mas é um momento de tensão. E na medida que a criança cresce, surgem novos desafios. E eles vão acontecendo. E com 2 anos, essa coisiquinha, esse serzinho, começa a lutar por seus interesses de maneira mais contundente. Com 2 anos, você já vê a criança começando a querer dar ordem. Falar o que ela quer e do jeito que ela quer. Né? É a fase do teste. Não de você testar a criança, é dela perceber que ela pode alcançar coisas segundo o seu interesse, fazendo um pouquinho de chantagem. E ela faz mesmo. Você fala, mas ela pensa, ela fala assim, vou fazer chantagem para conseguir. Não, é instintivo, é de natureza humana caída. Isso surge desde lá do amamentar. Ela percebe que a hora que ela chora, a mãe dá o peito. Então é só chorar, eu vou ter o que eu quero. Então por que será que a criança chora para tudo? Tem explicação. Só que o choro começa a não dar mais certo. Então ela começa a fazer birra. Ela já tem mais força, mobilidade, ela anda. Né? E ela tem a capacidade de jogar no chão, gritar e bater as pernas e os braços. A gente chama isso de birra. É isso mesmo. Essa criança, ela está procurando o espaço dela. Ela está bem mais contundente. E aí os pais vão ter que lidar com a responsabilidade que eles têm agora desses conflitos com a criança. Como não perder a autoridade sobre o filho sem ser violento, ser consistente, ser bíblico, ao mesmo tempo disciplinar e não perder nunca a noção do amor. Ah, mas a gente não perde nunca a noção do amor. Eu já vi muito pai nervoso, rangendo os dentes e indo para cima como se fosse um foguete. Gente, nós somos seres humanos. E tem criança que tira a gente do sério. Ou não, estou falando mentira. É só os meus que faziam isso. Claro que não, eu sei que os seus também faziam isso. Ou fazem isso, né? Então nós precisamos começar a agir para que a gente possa chegar a decisões com referência a isso. Mas não são decisões separadas, o pai uma coisa e a mãe outra coisa. Começa aqui um grande desafio para os pais terem unidade. Unidade no amor, no carinho, no envolvimento, na responsabilidade e nas decisões de comportamento e de orientação para com o filho. É exatamente aqui que alguns pais começam a ter sérios problemas, não com o filho, mas entre eles. Você já deve ter visto vários pais que se separam com a criancinha entre 1 ano e 2 anos de idade, 3 anos de idade. Nossa, o que é isso? Acontece muito dessas crianças terem sido os motores disso. Porque essas crianças começam a manipular e ver qual é o pai que tem a decisão que mais lhe agrada. E ele instintivamente vai forçar em cima disso. Esse serzinho, ele é racional. Graças a Deus nasceu perfeitão. É inteligentão. E vai fazer bagunça. E alguns casais não percebem isso. E podem sofrer sérias consequências de crise entre eles. É como se um defendesse o filho e o outro não. E aí eles vão ter crise diante disso. É hora de agir buscando referenciais de unidade para abençoar o filho, segundo aquilo que Deus tem lhes dado como pai para o exercício da paternidade. É uma luta. Existem tensões que podem atingir o casal
a família, se existe já outros filhos, de uma maneira geral. Isso aqui eu creio que tem muito a ver com o que vocês dois aí, que estão quase tendo o segundo, estão vivendo. Essa tensãozinha, né? Dos desejos da criança e aquela coisa, um age de um jeito, outro age de outro, e a tensão gera uma dificuldade do relacionamento e, consequentemente, outros problemas existem. Diante disso, nessa fase, pais, é extremamente importante o reavaliar a relação matrimonial e renovar seus compromissos, um com o outro e com a família. Sempre que um casal tem crise, um casal cristão, que busca maturidade diante da crise, eles pararem para conversar, para reavaliar, à luz dos parâmetros de Deus, a vida deles, como marido e mulher. Mas, principalmente, relembrar que o casamento é uma decisão que se manifesta a partir de ou que se concretiza a partir de um pacto. E que esse pacto é maior do que as crises ou dificuldades. E que esse casal enfrenta junto as dificuldades que possam existir dentro do seu lar, inclusive com um filhinho que pode ser um manipulador em potencial pequenininho. Então, aqui você percebe que o casal começa a ter que desenvolver coisas que até então eles não desenvolviam, enfrentavam entre eles. Mas é uma fase, ela não é não natural. Pelo contrário, isso é uma fase natural. E agora mesmo eu vou mostrar para vocês como viver de maneira saudável isso. Caso contrário, a coisa vai ficar feia. E aí vem a terceira etapa, ou a terceira fase. É aquela fase onde a criança começa a ir para a escola. Antigamente, quando eu era criança, tem um tempinho, né, pastor? A gente era criança, a gente ia para a escola com 6, 7 anos de idade. Eu lembro que era 7, depois passou para 6, era aquela coisa toda, né? E ainda tinha aquele negócio, você faz 7 no segundo semestre, aí ainda tem que esperar para o outro. Né? Era uma bagunça esse troço. Mas era lá, 6 anos. Hoje a criança vai para a escola, quase que nasce já dentro da escola. Já fica lá dentro. Não é? Mas vamos pensar que a criança teve o privilégio de ter mamãe dentro de casa nos primeiros anos. Isso é privilégio. Até mesmo eu oriento a casais que quando é possível, eles invistam para que isso possa acontecer. E os seus filhos possam ter nos primeiros anos de vida a educação básica vinda dos pais, dentro de casa. Não transferindo a terceiros essa responsabilidade. Ter esse privilégio é maravilhoso. Eu e minha esposa decidimos fazer isso. Nós conhecemos um casal que também fez isso com seus 3 filhos, 3 meninos. Vocês também fizeram isso. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente traz aquilo que é fundamental e a gente sabe exatamente o que os filhos estão recebendo e o que nós vamos poder dar como passo posterior. Então, eu sugiro a casais jovens que quando há possibilidade, eu sei que em algumas situações isso não é possível, mas quando isso é possível, aconteça. A minha esposa, ela como uma profissional liberal naquela época, nada de consultório aberto, nem de serviço público, de nada, ela ficou aquele período com a Thaís e com o Hugo. Isso foi extremamente importante, a gente sabe e visualiza isso claramente, e é provável que vocês também consigam visualizar isso. Mas nem todos conseguem. Essa também, que alegria. Eu fico feliz de vocês terem tido esse privilégio. Né? Mas, caminhando, quando a criança vai para esses ambientes de muito relacionamento, elas começam a ficar expostas a muitas
influências externas. Influências dos professores, influências dos orientadores, dos que cuidam delas, a influência dos outros, das outras crianças. Não é? Eu me lembro que o Hugo, na primeira semana que ele foi para a escola, Deus tenha misericórdia. Na primeira semana, no final de semana, o Hugo falou o primeiro palavrão dele. Primeira semana. E aí a gente deu uma prensada nele para saber de onde ele ouviu isso, tinha sido de um coleguinha. Que o coleguinha dele falava toda hora. E eles guardam, viu, gente? Alguns dizem que criança guarda o que não presta rapidinho, por causa da natureza. Eu não sei se eu duvido disso, não. Nós somos assim também, né? Sendo mais maduros. E aí você fica perguntando, de onde elas aprenderam isso? E vai aparecer tanta coisa. É tão triste, por exemplo, os nossos filhos verem os pais dos seus coleguinhas separados. E uma grande quantidade dos pais separados. E eles começam a pensar que os pais deles também podem se separar. E ele é meio diferente dos outros. Então é quase como que, será que seria bom não, meu pai e minha mãe se separar? Porque é o padrão. Só estou dando um exemplo. De onde as coisas podem chegar. Nessa fase, é uma fase que a gente precisa ter muito cuidado, porque alguns pais, eles abrem mão da responsabilidade e transferem para outros essa responsabilidade. E isso é um engano sério, para não falar que é um erro absurdo. Quase sem volta. A criança nessa fase, ela é um depositário. Ela tem uma capacidade de assimilação e de guardar instintivamente. A maioria dos ensinamentos para ela nessa fase é instintivo. Você trabalha os instintos dela, você trabalha as coisas naturais dela, né? O tato e tudo mais. E a gente sabe disso na área da pedagogia. Então, lembre-se, esse é um período importante na formação da concepção de uma criança, de quem Deus é. Eu tenho uma palestra que eu fiz algumas vezes, numa sala de pais, sobre a característica da criança em cada fase dela. Característica emocional, característica intelectual, característica relacional, e essa coisa toda. E um dia eu vou fazer para os pais da igreja, se Deus quiser. Para que vocês possam ver a criança desde o seu nascimento até a adolescência, como é que são as necessidades dela e qual é a capacidade dela de assimilação e como a gente pode alcançá-la. Isso é coisa que é muito importante para nós a nível de informação. Nós, como pais, nós temos um papel extremamente importante de ensinar o meu filho sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a salvação, sobre os seus deveres como alguém que vive, ama e deve servir o Papai do céu. Então, esse negócio de que eu vou na igreja todo domingo e lá meu filho vai aprender a respeito de Deus e tudo mais, a igreja também é só um colaborador seu. Não é na igreja que se aprende, na igreja se exercita. E na igreja existe ali um fortalecimento daquilo que a criança deve aprender em casa. Não é importante então levar meu filho na igreja? O contrário, é extremamente importante. Se você tem um ajudador positivo, bom e importante para o seu filho e para você, se chama corpo de Cristo. Você pode abrir mão de todas as outras coisas, mas isso você não pode abrir mão. E essa é uma preocupação que eu tenho pastoral. Porque eu vejo um déficit de pais com a regularidade dos seus filhos pequenos na igreja. Isso causa preocupação. Porque eles deveriam estar preocupados com a vida espiritual dos seus filhos. E um local onde eles vão aprender o melhor ensino que eles precisam ter, não é na escola secular, é na escola dominical.
na atividade das crianças, no culto, onde elas vão ouvir a palavra de Deus, elas vão aprender a respeito da honra, do louvor, da glória de Deus, e vai ter alegria em exaltar. É tão gostoso estar aqui na frente. Pastor Jário vai concordar comigo. E quando a gente vê uma criança cantando, e elas, normalmente, elas cantam, e elas soltam a voz assim, para valer, e fica alto. Talvez vocês não ouçam, mas a gente está de frente, e a gente percebe alguns que cantam mais do que outros, e a gente percebe, e a gente vê a criança, a gente fala, meu Deus, que coisa gostosa. A Liz é uma gracinha. Ela deve cantar em casa. Vocês cantam com ela. E aí ela chega na igreja, gente, ela começa a cantar. Quantos anos tem a Liz? 2 anos. 2 anos. É uma delícia ver isso. Esse investimento, amados, só se recebe em casa. Mas a gente tem que enviar o nosso filho para começar a viver no mundo onde nós vivemos. E a escola é uma dessas fases. Todas as escolas, né? Porque, na verdade, hoje a criança não vai para uma só. No meu tempo era uma só. E olhe lá, tinha um horário. A gente tinha 3 meses de férias no final do ano e uma no meio do ano. Era 4 meses de férias no ano. E aquela época era boa, a gente tinha vantagem naquela época, a gente tinha mesmo. Mas vamos lá. Passou essa fase, você tem que estar convivendo com o filho, ele está ali interagindo, ele está aprendendo coisas, ele precisa começar a discernir o que ele pega, o que ele não pega, o que ele aceita, o que ele não aceita. Ele vai começar a desenvolver o seu senso crítico e vai desenvolver a sua capacidade de argumentação. Alguns falam que essa argumentação de filho, em algum momento se torna o quê? Não é uma argumentação, é um quê? É uma reclamação. É uma murmuração. É uma busca de direitos. Não é? E aí ele começa E aí, a hora que você vê isso acontecendo, gente, é pré-adolescência. Chegou o período dos juvenis. Antigamente, juvenil era por volta de 11 para 12 anos. Hoje, um juvenil é de 9 para 10. E se for menina, Deus tenha misericórdia quando é que isso acontece. Essa forçação da sociedade contemporânea sobre a criança, não é? De tentar amadurecê-la para coisas que não são boas, ensinar para ela coisas que não são próprias de criança. Cuidado com isso, viu, pais? E principalmente você, mãe, com a sua filha. Hoje a sensualização infantil é algo seríssimo. No vestimento, naquilo que ouve, nas músicas que ouve, nas manifestações, na dança. Eles falam, pastor, mas crente que é crente não dança. Gente, dança é meio instintivo, em menores. E às vezes até nos maiores, né? O problema é a sensualização de tudo isso. E isso realmente é um problema, e a gente percebe que isso acontece. Mas a gente chega naquela fase que é meio complicadinha. A fase chamada do tumulto. Essa fase de pré-adolescência, ele é criança ainda. Essa criança é criança. Então, você pode ficar tranquilo que é criança. Ainda vai te obedecer, ainda vai, se você fez aquela fase inicial bem feita. Porque se não fez, o trem já está pegando fogo há muito tempo. Desde os 2 anos já é um rebeldezinho. Dando chute na canela, cuspindo na professora, inclusive na escola bíblica dominical. Então, faz o negócio bem feito desde o início. Se você fez, essa fase da pré-adolescência é uma fase administrável. É meio complicado, tem coisa que você vai ter que começar a permitir. Né? Você vai ter que permitir seu filho, por exemplo, pintar o cabelo no topo dele de mais claro. Né? Pensou, vou brigar por isso, vou sofrer. Pinta logo. Né? E alguém ainda pergunta como é que é? Você ainda pagou por isso?
É muito engraçado. Mas é essa fase. Eu lembro de uma mãe que as meninas no IP, todas as meninas estavam pintando as unhas. E é normal isso, né? Passar esmalte. Só que elas estavam pintando cada unha de uma cor. Então elas trocavam os esmaltes para... Gente, quando chegou em casa e a mãe viu as meninas, todas elas, com as unhas, as filhas, com as unhas pintadas cada uma, ela achou aquilo o escândalo mais escandaloso do mundo. E a coisa foi um quebra-pau. E teve que tirar na hora e tudo mais, como se fosse problema pintar a unha cada uma de uma cor. Isso não é problema. Porque disso talvez possa ser um problema, se está identificando com alguma coisa errada ou ruim. Mas se é simplesmente uma aparência que a menina, por natureza, quer ter, sofre com isso não. Isso é próprio desse período juvenil. O adolescente não, o adolescente já é tendencioso, existe um tumulto ali. Dentro dele existe um tumulto emocional. Ele já não sabe se ele é criança, se ele é adolescente, e ele quer ser já adulto e saber de todas as respostas. Então, isso causa uma confusão nele. O sistema hormonal dele, o conjunto de hormônios dele estão em plena ebulição. Eles gostam de conviver em tribo. O que é tribo? Com os colegas, os amigos. Vestir como os amigos, andar como os amigos, falar as mesmas palavras que o amigo fala. Aí você vai buscar ele na escola, ele entra dentro do seu carro com mais 3, 4 coleguinhas. Eu fiz isso demais. E eles conversavam, um dia eu mandei eles pararem, os amigos do Hugo. Eu falei, peraí, eu queria entender o que vocês estão falando, não estou entendendo. Eram umas expressões, gírias, aquelas coisas todas assim. E eles falando, eu fui ficando doido. Que é quase que um dialeto próprio. Coisa da tribo. Aí usa boné para frente, boné para trás, calça para baixo, calça para cima, e vai por aí fora. Vocês já viram isso? Essa é a fase. Ainda não chegou, Adriana, pode ficar tranquila. Viu? Eu estou ainda na sua fase do Nordeste. Então, olha, ele tem uma confusão emocional grande, porque esse é o período da ebulição dos hormônios e de instintos, né? Pelo sexo oposto e aquela coisa toda, da sexualidade de uma maneira geral. Hoje, dentro do contexto que a gente vive, a influência para o errado no sexo, que é a homossexualidade, como sendo algo normal, algo que é da moda, o indivíduo acaba querendo aparecer, assumindo isso, não é? Assumindo esse comportamento, porque eu não posso chamá-lo de um homossexual, mas tudo isso tem a ver também com o contexto, também tem a ver com outras coisas, mas também com esse contexto. Ele tem dúvidas sobre o futuro, sobre direitos pessoais, o que eu posso, o que eu não posso. E aí ele começa a testar. E quando não é do jeito dele, ele começa a se rebelar. Essa é a fase da rebelião. É perigoso. Rebelião é um ato extremo. Eu sei que ele não gosta, eu sei que ela não gosta, o pai e a mãe, mas eu quero. O que é rebelião? Eu faço escondido. Essa é uma fase do escondido. Não é? E se você não preparou nas fases anteriores, convivendo com seu filho, abençoando seu filho nessa convivência, ensinando seu filho, se tornando amigo dos seus filhos, nessa fase, não vai adiantar você querer ser amigo. Porque ele vai ser muito mais amigo dos coleguinhas da idade dele, ou alguém um pouquinho mais velho, do que com você.
E aí o trem pega. Desculpa a expressão. Aí a coisa fica complicada. Vocês estão vendo que todas as fases têm a sua importância? E elas vão tornando as outras mais palatáveis, mais possíveis de serem tratadas. O que é exigido nessa fase? É uma fase que exige mais investimentos dos pais. Investimento emocional, convivência. Investimento físico, convivência. Em esporte, nisso, naquilo. As despesas aumentam. Certo? Roupa assim, roupa assado, roupa para a escola, roupa para o treino, roupa para o esporte, roupa para sair no outro dia. E se quiser sair no outro dia, ele vai querer cada dia uma roupa. E se for mulher, Deus tenha misericórdia de vocês. E vai por aí fora. Sem falar nas coisas que as mulheres usam, né? Mas não é só isso. Essa é a fase que ele tem muita atividade. Então você vai ter que transportar filho. Gente do céu, esse negócio não é fácil. Você fala, mas desde pequenininho, porque hoje a gente está exigindo demais dos pequenininhos. Estamos deixando de fazê-los crianças. Exigindo demais deles, mas nesse período já é fase, sim, de alguns investimentos a mais. Algum curso a mais, algum esporte a mais, alguma diversão a mais, amizades a mais, aniversários à noite. Esse negócio é... Oh, desafio, Deus tenha misericórdia. Quando chega no 15 anos, 16 anos, e aí eles começam a falar, e tem um aniversário de 15 anos. Antigamente, o aniversário começava às 8 horas da noite. Antigamente. Hoje eles querem começar às 11 horas da noite. Meia-noite. Essa hora já tem que estar em casa, debaixo do coberto, dormindo. E aí, como é que você vai administrar tudo isso? E aí se faz, você tem que levar, você tem que estar de madrugada na porta, você tem que saber, você tem que dar aquele conselhão. Ou seja, essa é uma fase que exige mais. E nós não podemos transferir para os outros. Qual é a tendência? A gente começa a transferir para os amigos, os pais dos amigos, as mães dos amigos, e isso e aquilo para ficar mais fácil para a gente, e a gente perde a oportunidade. Tem uma mãe que uma vez falou para mim que o melhor momento que ela tinha com os filhos era quando buscava na escola. Porque morava longe, num condomínio, e aí era aquele período de levar na escola e conversar, e de voltar da escola no trânsito pesado e conversar. São oportunidades, é desgastante, mas é necessário. Esse é o momento em que os seus filhos começam e precisam aprender a serem independentes. Ser independente, o que é isso? Eu conheço menino de 16 anos, 15, 17 anos, que nunca andou de ônibus. Se um dia precisar de andar de ônibus, ele não sabe como é que é. Ou se tiver uma situação X, Y, Z, ele não sabe como se deslocar sozinho, porque ele não tem a menor noção. Ele não foi preparado para viver no mundo. E vai ter um dia que você não vai poder buscar ele na escola, no cursinho. Como é que ele vai para casa? A gente tem dinheiro, pega o Uber. E se não tiver? Por causa de alguma situação, a família perdeu todo o dinheiro. Por exemplo, situação financeira, por causa de uma saúde, precisou investir tudo naquela pessoa que estava enferma, e agora eles vão ter que ver de uma forma diferente, seu filho está preparado para isso. Ele está preparado, e você está preparando o seu filho para discutir com alguém a respeito do valor do corpo dele, e por isso ele não usa droga? Esse é um período onde os nossos filhos precisam aprender a individualidade e as responsabilidades e aprender a caminhar. Isso tem a ver com independência. Cuidado, não atrasa demais isso não. Sabe o que eu fiz com meus filhos? Peguei, botei dentro do ônibus e fui caminhar com eles. Como é que entra, como é que sai, aonde que vai, aonde que deixa de ir, e foi assim. Ambos.
Eu buscava a maioria das vezes, mas eventualmente não dava. Nem para mim, nem para a mãe. Então eles tinham que fazer isso. É só um exemplo, queridos. Essa é uma fase que eles vão experimentar vários graus de independência, certo? E a gente começa a ter necessidade de confiar neles e testar a confiança neles. Né? Uma das coisas mais difíceis que eu vejo hoje é você, por exemplo, deixar um filho ir num shopping center. Você fala, não, mas o shopping center é o lugar mais simples do mundo. É o lugar mais difícil do mundo, você que não sabe. É o lugar de maior aliciamento que existe numa cidade moderna. Para quê? Para qualquer coisa errada. Sabe quem me falou a respeito disso? Um militar de alta patente. Aliciamento para quê? Para coisas erradas. Meninos e meninas. Queridos, como é que eles vão? Que hora que eles vão? Com quem eles vão? Que hora que eu busco? Como é que vai ser? Como é que você vai dar liberdade? Tudo isso precisa ser muito bem trabalhado. Mas o seu filho precisa aprender a fazer tudo isso. Dói o coração da gente. Eu sei que dói. Fica apertado. A princípio eu vou e ainda fico no shopping andando. Depois eu começo a fazer com que o meu filho tenha um pouco mais de responsabilidade e eu confio mais. Essas tensões com adolescentes, elas também podem gerar várias crises dos pais. Crises matrimoniais e algumas vezes separação. E aqui é mais do que naquela fase inicial que eu falei de vocês das crianças pequenininhas. Eu, infelizmente, já acompanhei alguns casos em gabinete pastoral que terminaram em separação. Porque aqui as coisas são mais fortes, são mais intensas. E a divisão de opiniões dos pais, elas são manipuladas com mais força. E agora existe a intenção, não é só instinto, a criancinha lá tinha um instinto. Agora a criança maior, o adolescente, ele pensa, ele elabora para fazer. E para usar um contra o outro. Eu lembro de um casal que eu acompanhei, e o problema maior era o filho, um dos filhos, e o pai querendo ser um pouco mais enérgico, um pouco mais objetivo com o filho, exigir dele maior responsabilidade, e a mãe como que protegendo o filho. Eram da igreja, pois eles se separaram. E o filho começou a ter atividades de marginal na adolescência. Aonde ele nasceu? Onde ele cresceu? Um lar cristão. E dentro da igreja. Uma das maiores tristezas do meu ministério foi ter um dia, domingo de manhã, acordado e aberto o jornal sensacionalista aqui de Goiânia. E na capa tinha uma foto de um rapaz atrás da grade. E a hora que eu olhei, era um menino que tinha sido aluno da escola dominical minha no ano anterior. Isso foi no começo do meu ministério. E logo depois a mãe dele chegar, chorando, pedindo ajuda. O que nós vamos fazer? Essa é uma boa pergunta. O que nós vamos fazer agora? Foi pego roubando. Com a mão na botija. Conhece essa expressão? E foi pagar por aquilo que fez. Isso é duro. É duro ver um pai e uma mãe sofrendo. E havia ali claramente uma distinção entre a educação recebida de um lado e recebida de outro. Queridos pais, esse é um momento de unidade e de muita oração e de muita leitura
leitura da palavra de Deus para existir orientação correta para como você vai agir, como você vai se comportar e como você vai ensinar. E o que você vai ensinar? E uma das formas de ensino se chama disciplina. E nós vamos falar sobre isso agora. A quinta etapa é o esvaziar do ninho. Esvaziar do ninho, a expressão é clara em si mesmo, né? É quando os filhos saem. Alguns filhos saem para casar. Outros filhos saem para estudar. E normalmente quando sai para estudar, não volta. Eu lembro quando eu falei isso para uma irmãzinha que está aqui hoje, e o filho dela estava indo, ela já está balançando a cabeça assim. Ela falou, não, não, não. E agora a nora dela está do lado dela. Então, e mora longe. Você segura a onda, porque é um curso longo e tudo. A possibilidade dele não voltar mais para cá, como provavelmente vai casar, vai ter a vida dele. Isso é real. Nós estamos preparando os nossos filhos para serem cidadãos brasileiros e cidadãos do reino, para terem maturidade, para assumir responsabilidades. Quando a gente não faz isso, a coisa é pesada. Quando a gente faz, também é pesado, mas é diferente. A gente tem confiança em Deus, antes de tudo. Então, o esvaziar do ninho é uma coisa muito interessante, é o fim de uma era. As crianças que durante décadas foram foco da vida familiar, alçaram voo, deixaram o ninho. E agora o casal, eles voltam a viver só os dois, dentro de casa, um para o outro, com tempo. Boa parte deles está chegando num período assim de final de carreira, aposentadoria, né? E eles vão ter ali que restabelecer sua convivência plena, emocional, intelectual, intimidade sexual. Só que durante muitas vezes, muitos anos, ficaram tão preocupados com tantas outras coisas e se afastaram tanto que na hora que eles vão ter que viver de maneira intensa os dois, que seria a bênção, se torna um martírio. E aqui é outro período de grande volume de separação conjugal. Quando os filhos alçam voo e o casal não sabe mais viver só os dois. E aí vai ser briga, conflitos e coisas dessa natureza. Aconteceu algo semelhante no período da pandemia. Os casais vivem no trabalho o dia inteiro, tal, só no final do dia encontra ali, resolve um probleminha aqui, outro ali, o dia inteiro, depois no outro, semana inteira, e passa, e vai outra semana, e vai outra semana. Aí veio a pandemia, foi para dentro de casa, tinha que todo dia, o dia inteiro estar ali. O que aconteceu? O gabinete pastoral ficou lotado. Os gabinetes de psicologia, psiquiatria, ficou tudo doido, o povo ficou tudo desesperado, agressão. Os casos de agressão, de morte entre casais, principalmente das mulheres. Gente, pessoas que não estão investindo no casamento, na vida conjugal. Não deixa para investir na vida conjugal depois que os filhos foram embora, não. Vocês estão vivendo como marido e mulher agora. Depois vocês vão viver outro momento conjugal. E depois ainda vem outro, que algumas coisas vão passar. Então, esse período é um período de vantagens do ninho vazio. Mais tempo, mais privacidade, mas é um período em que nós precisamos estar nos preparando. Comunicação fica direta, é mais fácil de falar, mas é mais fácil ouvir também. Não tem ninguém para ir pedir agora. A gente não precisa ir para dentro do quarto para discutir. A gente pode discutir na sala mesmo, ou na cozinha, ou no banheiro, onde tiver. Vou arrumar uma hora para falar, qualquer hora.
Essa é uma fase, por exemplo, que os filhos bem educados, que conviveram em paz dentro de casa, em paz não significa ausência de crise, que precisaram de ser analisadas e tratadas, mas filhos que viveram em um ambiente que trouxe para eles saúde, eles precisam ter na mente que a casa deles, que agora eles não moram mais, é um porto seguro, em qualquer momento. E é um lugar onde eles têm esperança, porque se precisar, eles vão encontrar. Se não fizer direito, seus filhos não vão querer saber de vocês, papais. E a casa de vocês vai ficar de lado. Em segundo, terceiro, sei lá que plano. E por último, vem os netos. Aí é bobeira local, total, e aí acabou tudo. Aí é só babar e cuidar e estragar os filhos dos seus filhos, né? Estou brincando, gente. Esse é um período muito bom, onde a gente pode e a gente tem condição de dar aos nossos netos, de uma forma mais aperfeiçoada, aquilo que a gente deu para os filhos. Porque a gente já aprendeu. Mas nós não podemos ser os pais dos nossos netos, porque eles têm pais. Mas nós podemos ser colaboradores, os principais, em vários aspectos. Na oração, no testemunho, no ensinamento, e vai por aí fora. Mas acima de tudo, no amor. Essa é uma fase de ouro, e que a gente precisa aprender a viver. Mas que vai existir com inteireza, se essas fases todas forem vividas e aprendidas corretamente. Aí você diz, pastor do céu, e agora? Já foi tudo errado, tem um bocado de detalhe aí que ficou pelo espaço, e agora como é que a gente faz? Filha, é só o começo, vamos lá. Quais são as características de uma família saudável? De uma família normal, que está aí, vive essas etapas todas. O que você tem que ter dentro de casa? Primeira coisa, pode passar o slide. Primeira coisa que vocês precisam ter dentro de casa se chama amor. Ei, amor é um negócio maravilhoso, né? Que características eu devo encontrar numa família para classificá-la como saudável? A primeira coisa é esse negocinho chamado amor. Se eu fizer uma pergunta para vocês, eu vi isso aqui numa enciclopédia cristã. O que é a coisa mais bela, ou a obra de arte mais bela que você conhece? Talvez se eu perguntar isso para vocês, um por um, cada um de vocês diria algo totalmente diferente. Mas cada um tem a sua própria opinião. E provavelmente nós não teríamos unanimidade. Da mesma forma, quando nós tentamos padronizar o ideal dos relacionamentos humanos. O que é o ideal do relacionamento humano? Espera aí, não dá, porque existe uma variável. A variável são pessoas. Se existem 10 pessoas, existem no mínimo 10 variáveis, fora o contexto. Certo? Contudo, nós podemos pensar através da Bíblia, das Sagradas Escrituras, no ideal divino para que as nossas relações familiares sejam saudáveis. Então, essa família, ela só vai existir na medida em que forem tratadas as dificuldades e conflitos a partir das Sagradas Escrituras. E uma das coisas que mais é citado na Escritura é o amor, a nível de relacionamento humano. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 14, diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Na outra versão é assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, é aquilo que segura um
no outro. Nossa, a Bíblia fala de amor, gente, demais. Paulo, em Romanos capítulo 12, no verso 10, ele diz: o amor seja sempre sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Olha, amor e relacionamento como base, o elo desse relacionamento. Paulo, quando fala a respeito do amor de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morremos. Olha, o amor de Cristo por nós, indo à cruz e morrendo por nós, até nos constrange. Olha que demonstração de amor dele, e que nos une a ele na sua morte, como também Paulo vai dizer que nos une na sua ressurreição ou na vida. Então, a gente pode caminhar aqui, eu tenho vários textos que poderiam ser citados, que falam a respeito da necessidade do amor, que aperfeiçoa o relacionamento, que é o elo do relacionamento. Mas o que é amor e o que ele exige? O amor autêntico, ele exige esforço. Ele não é algo que eu consigo ter sem me empenhar. E é um esforço positivo e cheio de atenção. Dizer para alguém, eu amo, e abaixar a cabeça, e desviar a vida, não é amor. Amor, ele é comprometido, ele é dedicado, ele se dispõe, ele abre os olhos, ele tem atenção para ver se o outro está correndo riscos. Eu vi um videozinho esses dias de uma situação de um senhor cuidando da esposa. É um vídeo montado, é claro, né? Mas eles estão sentados numa mesa, aí cai um guardanapo dela. Ela vai descendo, mas tem a quina da mesa. Para ela não bater na quina da mesa, ele está conversando com um amigo dele aqui de frente, ele nem olha, ele já põe a mão aqui, porque senão ela podia bater na mesa. Aí ela bate na mão dele. E nem agradece ele, porque ele pôs a mão. Mas ele fez aquilo. E aí o enredo que foi montado é como que alguém que cuida do outro ama, ou aquele que ama cuida do outro. E às vezes a gente nem percebe, mas é alguma coisa que é boa para nós. Muitas crianças que se rebelam, ou se portam de maneira má, crianças, fazem assim porque esse é o único modo para obter a atenção dos seus pais. Você já pensou nisso? Muitos adolescentes rebeldes são rebeldes porque não têm atenção. É a mesma coisa das crianças. Elas não têm o que elas querem, elas não têm atenção, elas não têm valorização, e elas se rebelam. A criança se rebela pulando no chão, e gritando, e berrando. Adolescente fazendo coisas para chamar a atenção. Todo ser humano tem necessidade de atenção e de motivação. Se elas não conseguem a atenção que precisam com um bom comportamento, elas adquirirão isso de qualquer modo que elas inventem. Então tenha cuidado, porque o amor, ele traz consistência, sentimento de segurança, e o amor tem a ver com ação positiva e atenção. O outro percebe que você tem zelo por ele, e ele respeita isso, a ponto de não se rebelar. O divórcio é uma rebelião, que normalmente acontece porque não houve atenção, zelo, cuidado, ações positivas. E aí o outro se sente desrespeitado, desconfiado, sem expectativa. E eu não quero mais viver isso. Pais que frequentemente afirmam e positivamente reforçam, ajudam as suas crianças para o bom comportamento,
gera o caminho, facilita para o filho andar de maneira correta, para fazer coisas boas, para os seus filhos terem bom caráter ou qualidades boas de caráter, estes filhos tenderão a ver essas qualidades neles mesmos. E os seus pais vão perceber isso claramente. E os seus filhos vão crescer. Amor é fundamental numa família saudável. O amor, ele é positivo. E ele é visto com ações de cuidado, de zelo, de elo. Porque o amor fortalece isso. Eu não quero sair dessa convivência. Deixa eu segurar aqui. Mas esse seguro aqui é o elo, é amor. Oh, Senhor, me dê isso com os meus filhos e com a minha esposa. O amor autêntico, ele faz com que todas as pessoas na família sejam importantes. E esse negócio de ter preferências dentro de casa é um perigo seríssimo. Pessoas todas são cheias de significado dentro das suas realidades, até mesmo a criança mais jovem ou a menos qualificada. Existem tantas crianças menos qualificadas, mais difíceis de compreensão, às vezes por enfermidades, às vezes não, é por uma capacidade mesmo menor do que o outro. Academicamente, por exemplo, não compare seus filhos um com o outro. Eles vão ser diferentes. Um vai precisar de 15 minutos. O outro vai precisar de 2 horas. Ou não. Um gosta de matemática. O outro detesta. Aí eu tive 2 filhos que amam física, matemática, química. E fica fazendo projeto de engenharia. Só Deus para explicar um negócio desse. Qual é a tendência dos pais? De ignorar as crianças, ser impaciente com as perguntas, com as interrupções. Espera aí, papai está falando. Já falei, quando papai está falando, você não fala. Está errado? Não está errado essa orientação. Mas quando isso é um ato de uma autoridade desmedida, e que aponta para uma ausência de atenção amorosa, é ruim. Quando o pai é impaciente com um filho que é ativo a mais, alguns chamam isso de hiperativo. Tem criança que é ligado na tomada. Ele pula em cima do sofá, ele pula nas costas suas, no sofá, ele pula na cortina para fazer de gangorra, de Tarzan. Ele faz e acontece, ele corre com o cachorro, ele deita com o cachorro, faz o cachorro gritar, e o outro está lá só olhando. De vez em quando faz alguma coisinha também. Gosta mais de dormir. O outro não. São diferentes. Mas a gente começa a ficar impaciente. E a gente começa a ter uma atitude diferente. E devemos ter cuidado. Porque todos têm significado. Para que a gente faça as outras pessoas, ou todas as pessoas serem importantes, nós precisamos parar de fazer tudo e olhar para a outra pessoa no olho. E atentamente interagirmos com a outra pessoa. Uma dica, para conversar com uma criança, agache para conversar com ela. Que exagero, pastor. Tem nada de exagero. Olhar no olhinho, ela perceber que você está com interesse. Querer dar um abraço. Isso cativa. Isso demonstra que você está interagindo. Por exemplo, essa é uma dica. Só uma, em muitas delas. Outra coisa, o amor autêntico, ele passa no teste. Que teste? 1 Coríntios capítulo 13. Deus tenha misericórdia, me dê muita condição, porque esse negócio aqui não é pouca coisa não.
O texto diz assim no verso 4 a 7, o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É muita coisa. É tudo, 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 tudo. O não é não, o sim é sim. Então esse amor autêntico, ele passa por esse teste. Sugestão, decore esse texto, mas entendendo cada uma dessas palavras. Eu não vou ter tempo de fazer isso aqui agora. Quem sabe em outro momento eu posso expor esse texto. Para explicar o que significa cada uma dessas coisas. Isso aqui tem a ver com relacionamento, que gera uma família saudável. O amor autêntico, ele demonstra amor pelas crianças, assegurando que há amor genuíno entre os pais. Quando os filhos veem amor entre os pais, eles também se sentem amados. Tem pais que não beijam na frente dos filhos de jeito nenhum. Eu pergunto, por quê? Você precisa dar um beijinho na sua esposinha, no seu maridinho, na frente dos filhos. Sentar no colo, brincar com sua esposa, com seu marido, ser amável. Seus filhos vão entender que existe amor entre os pais, mas isso não pode ser de mentirinha, porque eles sabem quando é de mentirinha e quando é de verdade. Eles têm uma anteninha, poderosa, de percepção. Tá? Então, observem bem que os pais que têm relações insalubres, ruins, eles quase sempre vão resultar numa falta de satisfação emocional. Esse casal vai ter uma insatisfação sexual, não vai ter um amor incondicional, e os filhos vão ver isso, de alguma forma. Os nossos filhos, eles precisam olhar e ver os pais se esforçando para estarem bem. Se você amar e demonstrar amor para com seu cônjuge, isso vai trazer confiança para os seus filhos. Porque ele vive num mundo sem amor, onde os pais estão dando tapas uns nos outros. Beijos não, tapas. Segundo, creio que não vai dar hoje. Disciplina. E eu vou deixar para a gente conversar sobre as outras características de uma família saudável na próxima semana. Mas o que é importante, e eu gostaria de concluir com vocês aqui, é que o que é importante em meio a tudo isso é que a família normal, ela passa por tudo aquilo que a gente viu, todas aquelas etapas, todas aquelas fases. Não é você que tem um filho assim, ou que tem todos nós temos coisas fáceis e coisas difíceis, e desafios para cada período. Nós temos é que nos preparar para viver cada uma dessas situações e gerar uma família saudável nessas situações. Na época da adolescência, como é que eu tenho que estar? O que eu tenho que demonstrar? Amor, disciplina, consistência, tem que ser exemplo, tem que mostrar que cada um tem o seu papel dentro de casa, hierarquia. Nós precisamos falar a verdade para exigir verdade. Tem que ter regras claras, olha, aqui em casa é assim, assim, assim. Porque se não for, tem disciplina, está lá em cima, ponto 2. Ou seja, dentro do contexto em que nós vivemos, nós precisamos ter essas características, porque elas que vão dar qualidade à família, e ela vai poder ser chamada de saudável. De onde nós tiramos esses princípios? Da palavra de Deus. A gente só começou e falou sobre o amor. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre cada um desses pontos dentro das Sagradas Escrituras.
Que Deus nos abençoe, nos dê alegria por termos família. E nos dê sabedoria para vivermos nos esforçando na busca de uma família saudável, segundo o coração de Deus. Vamos ficar de pé. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor nos deu a bênção de uma família, a herança gloriosa de filhos, aqueles que os têm. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a bênção de sermos filhos também. E eu quero pedir em nome de Jesus que os irmãos que estão aqui, estão ouvindo pela internet, que cada um de nós, ó Pai, possa olhar para a sua realidade, o momento que está vivendo. E buscar, ó Pai, diante das orientações que o Senhor traz, tudo aquilo que é necessário para que o seu lar seja feliz, saudável, abençoado. Eu sei que alguns desafios são muito maiores do que outros, que as circunstâncias que envolvem as famílias muitas vezes são bastante diferentes de outras. Mas o princípio da família não muda, o princípio da bênção não muda, da graça, da misericórdia, do poder, da soberania do Senhor que pode mudar corações, transformar vidas, fazer a tua obra não muda. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja agindo nos corações, fazendo a tua obra, para que cada um de nós seja bênção onde a gente está e possa dar oportunidade para os outros serem bênção na vida da gente também. Ó Pai, nos ajude, nos ensine a permitir que os outros renasçam no nosso coração e tenham o lugar certo dentro da nossa vida. Que isso seja para a tua glória. Em nome de Jesus é que oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.